Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre campo elétrico uniforme e de várias cargas, tá? Como que a gente vai trabalhar então? Vamos começar aqui. Campo elétrico uniforme, o que a gente tem que lembrar? Que o campo elétrico, ele é um vetor, tá? Um campo elétrico uniforme, ele é constante em qualquer ponto do campo, ou seja, campo elétrico uniforme, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade dentro do campo elétrico, tá? Então, eu tenho duas placas que geram esse campo elétrico e essas duas placas, elas têm sinais contrários e o campo elétrico sai da carga positiva, da placa positiva e vai até a placa negativa. Se eu abandonar uma carga positiva, se eu abandonar essa carga positiva, ela vai se mover de acordo com o campo, ou seja, a força elétrica vai puxar essa carga positiva em direção, então, à placa negativa, tá? Se eu tiver uma carga elétrica negativa e eu abandonar essa carga dentro do campo elétrico, a força elétrica vai ser ao contrário do campo, ou seja, vai ser contrária às linhas de força, tá? E essa carga negativa vai se aproximar então das placas de carga positiva, tá? Lembrando que as linhas de campo do campo uniforme, elas saem da placa positiva e entram na placa negativa, tá? Então, campo elétrico de várias cargas, a gente tem que lembrar que cada carga gera o seu próprio campo elétrico, tá? Então, cada uma das cargas vai gerar o seu próprio campo. Se eu tiver mais de uma carga, cada uma das cargas vai gerar um campo elétrico, tá? O campo elétrico resultante entre essas duas cargas se dá pela soma vetorial. E aí a gente tem que lembrar que a equação da soma vetorial depende muito do ângulo, tá? Entre essas duas cargas e depende então da soma dos vetores do campo de cada uma das cargas, tá? Desses campos individuais. Então, como que eu faço para calcular o campo resultante? O campo resultante, ele vem da lei dos cossenos, tá? O que a gente tem que lembrar? Que uma carga positiva, ela gera um campo de afastamento, ou seja, todas as linhas vão estar se afastando dessa carga, tá? Vão estar saindo dessa carga. E a carga negativa gera um campo de aproximação, tá? Então, todas as linhas de força, se eu aproximar uma carga positiva de uma negativa, todas as linhas de força vão sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Como que eu faço para calcular o campo elétrico resultante? Primeira coisa, eu calculo o campo de cada uma das cargas, tá? Depois eu vou colocar na lei dos cossenos, que é essa aqui, ó. Campo resultante vai ser igual a raiz quadrada do campo da carga A elevado ao quadrado, mais o campo da carga B elevado ao quadrado, mais 2 vezes o campo da carga A, vezes o campo da carga B, vezes o cosseno do ângulo que separa o campo resultante, tá? Mas como que eu vou saber onde é esse campo resultante? Geralmente vai ser dado um ponto, tá? Então, aqui, ó, eu tenho duas cargas positivas e o campo resultante está se gerando aqui, ó, nesse ponto P, tá? Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é que as linhas de força de duas ou mais cargas, elas nunca se cruzam, tá? Nunca essas linhas vão se cruzar. Mesmo que elas estejam muito juntinhas, essas duas cargas, nunca duas linhas de força elas vão se cruzar, tá? Porque nesse ponto onde duas cargas elétricas se cruzassem, essas linhas de campo, nesse único ponto teria mais de um campo, e isso não existe, tá? Então, lembrando que as linhas de força, elas nunca vão se cruzar, tá? Então, eu queria saber aqui, ó, o campo resultante no ponto P dessas duas cargas, a carga QA e a carga QB. Elas duas geram um campo elétrico, cada uma o seu próprio, e o campo resultante vai ser a soma vetorial do campo A no ponto P, ó, lembrando que a carga QA aqui é positiva, então ela está gerando um campo de afastamento, aqui está o campo
A outra carga aqui, a carga QB, também é uma carga positiva, ela também vai gerar um campo de afastamento, e o campo resultante, então, é em verde aqui. Como que eu faço isso, então? Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Aqui eu dei valores para as cargas. A carga QA vale 2 microcoulomb e a carga QB também vale 2 microcoulomb. E elas estão aqui, ó, uma em cada ponto de um triângulo, tá? A 20 centímetros de distância uma da outra. E o campo elétrico vai se gerar aqui, ó, no ponto C, tá? Lembrando que um triângulo, ele tem dentro dele sempre 180 graus. Aqui eu tenho 60 graus no ponto C, tá? Então, primeira coisa, quem é o campo da carga QA? Então, o campo na carga QA é o EA, tá? Ele vai, como é uma carga positiva, é um campo de afastamento. Ela vai se afastar da carga, tá? Notem, ó. Vou de novo, ó, tá se afastando da carga. O campo QA tá se afastando da carga A, tá? O campo QB... Então, lembrando que a carga QB também vale 2 microcoulomb e ela é uma carga positiva também. Então, ela também vai gerar um campo de afastamento, tá? As duas cargas estão gerando um campo de afastamento no ponto C. Como que eu faço para saber quem é o campo resultante dessas duas cargas? Então, eu vou fazer as linhas da intersecção aqui, tá? E o campo resultante vai ser lá onde se encontram as duas linhas, tá? Então, esse é o campo resultante. Agora, como que eu faço para saber a intensidade do campo resultante? Aí eu vou usar a equação dos cossenos, tá bom? Aqui a gente vai ter um exemplo e a gente vai começar a calcular e eu vou fazer o cálculo para vocês lá na folhinha desse campo resultante. Então, pessoal, no exemplo, tá, de campo elétrico de duas cargas, a gente tem um triângulo, tá? E esse triângulo tem 20 centímetros de lado aqui. Cada vértice desse triângulo tem uma carga QA e QB, tá? As duas valem 2 microcoulomb cada uma, certo? E elas estão gerando um campo aqui no ponto C. Então, a carga QA é uma carga positiva, ela está gerando um campo de afastamento, tá? Aqui é o EA. E a carga QB, ela também é uma carga positiva e ela também está gerando um campo de afastamento. Lembrando que se ela fosse negativa, ela estaria gerando um campo de aproximação, tá? Qual que é o campo resultante entre essas duas cargas aqui no ponto C? Tá? A primeira coisa, desenho as linhas de segmento aqui e aqui vai ser o vetor do campo elétrico resultante, tá? Qual é o valor desse vetor aqui, desse campo elétrico aqui? Então, primeira coisa, as informações que a gente tem, tá? A distância entre as duas cargas é 20 centímetros e eu vou transformar isso aqui para metros, tá? 20 vezes 10 a menos 2 metros. O valor das duas cargas, né? Que ela vale 2 microcoulomb, que é igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. E o QB é idêntico, então ela também vale 2 microcoulomb. Então, ela também vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Eu sei que as duas estão situadas no vácuo, então a constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 na 9 Newton, metro quadrado, coulomb ao quadrado, que é a unidade. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para mim calcular quem é o vetor campo elétrico resultante, quem é o campo elétrico resultante. Eu tenho que saber qual é o valor do campo elétrico da carga A e da carga B. Qual é o EA, qual é o valor do EB, ou seja, a intensidade. Então, EA primeiro, tá? Como elas estão no vácuo, K0 vezes o módulo da carga QA dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, só substituir 9 vezes 10 na 9, lembrando que o módulo
É porque não existe campo elétrico nem força elétrica negativa, então sempre uso o sinal positivo. No caso aqui, as duas cargas já são positivas, eu não preciso mudar sinal aqui, tá? Então, vezes 2 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância, que é 20 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado, tá? Agora eu vou fazer a conta desse campo elétrico, lembrando que a gente vai usar a calculadora científica, tá? 9 ESP9, que multiplica 2 ESP menos 6, isso vai me dar 18.000. Então, aqui em cima eu tenho 18.000, dividido por 20 ESP na menos 2, elevado ao quadrado. Então, aqui embaixo eu tenho 0,04, tá? Eu vou encontrar, então, o valor do campo elétrico, a intensidade desse campo elétrico da carga A. Então, 18.000 dividido por 0,04. Então, olha só, eu tenho 450 mil. Eu vou colocar isso aqui em notação científica. Por que que eu vou colocar em notação científica? Porque eu vou usar, para calcular o campo elétrico resultante, a regrinha dos cossenos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4,5 vezes 10 na 5, porque andou para trás, Newton por Coulomb. Preciso calcular o campo elétrico dB aqui? Não preciso, porque a carga elétrica QB, ela é igual. Então, EB vai ser igual a EA, tá? Como a carga é a mesma, tá? Tem o mesmo valor aqui, eu não preciso fazer o mesmo cálculo para calcular o valor do campo da carga QB, tá? Agora, gente, eu vou usar a regra dos cossenos, tá? Que é o campo elétrico resultante, que é a soma vetorial desses dois vetores aqui de campo, tá? Lembrando que o vetor de campo é porque eu tenho uma direção, eu tenho um sentido e eu tenho uma intensidade, tá? Então, campo elétrico, vou pegar uma caneta de outra cor. Ó, campo elétrico resultante vai ser dado a partir da soma vetorial, que é pela regra dos cossenos. Então, abro raiz quadrada, EA, campo EA elevado ao quadrado, mais EB, também elevado ao quadrado, mais 2 vezes EA vezes EB, que multiplica o cosseno do ângulo, tá? Lembrando que o cosseno do ângulo, o ângulo aqui dentro, ó, é 60 graus, tá? Foi dado no exercício. Lembrando que de um triângulo, a soma de todos os ângulos, tá? Tem que dar 180. Então, aqui é 60, aqui tem que ser 60 e aqui também 60, tá? Dentro, a soma dos ângulos de um triângulo dentro, os ângulos internos, tem que dar 180 graus. Tá? Agora é só substituir. Vamos substituir, então. Campo elétrico resultante vai ser igual a abro a raiz quadrada e o valor do EA. Então, 4,5 vezes 10 na 5 elevado ao quadrado, mais EB agora. 4,5 vezes 10 na 5 também elevado ao quadrado, mais 2 vezes EA, que é 4,5 vezes 10 elevado na 5, vezes EB, 4,5 vezes 10 elevado a 5, que multiplica o cosseno do ângulo. Cosseno é 60. Quem não souber, de novo, a gente vai usar a calculadora científica, tá? Mas tem que saber trigonometria já, saber quem é cosseno de 60, cosseno de 30, cosseno de 0, de 180, tá? Então, a gente vai usar a calculadora aqui. Primeira conta que eu vou fazer é elevar ao quadrado, tá? Então, 4,5 ESP na 5 elevado ao quadrado. Isso aqui já vai me dar a resposta, tá, gente? De todas as somas que eu preciso fazer aqui, tá?
Então, vai dar 2,025 vezes 10 na 11, mais 2,025 vezes 10 na 11, mais 2 vezes, aqui é a mesma coisa que elevar ao quadrado, então eu só vou copiar 2,025 vezes 10 na 11. Agora, quem não sabe quanto que é cosseno de 60, cosseno de 60 é 1/2, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, cosseno de 60, ó, 1/2, que é 0,5, tá? Mas eu vou colocar 1/2 aqui, só porque vocês vão ver que dá pra cortar, tá? Então, campo elétrico resultante vai ser igual, abro raiz de novo, olha só, 2 vezes, e aqui tá 1/2, eu vou poder cortar, tá? Agora eu vou só somar. 2,025 ESP na 11, mais 2,025 ESP na 11, mais 2,025 ESP na 11. Isso aqui vai me dar 6,075 vezes 10 na 11. Agora é só tirar a raiz. Campo elétrico resultante vai ser igual a raiz quadrada de 6,075 vezes 10 na 11. Isso aqui vai me dar 779.420, vou arredondar, 23 Newton por Coulomb, ou aproximadamente 780 mil Newton por Coulomb. Pessoal, essa aqui é a resposta, tá? Do campo elétrico resultante. Notem que não dá para somar, só somar, tá? Tem que colocar na soma vetorial dos cossenos, tá? Então, tem que fazer a soma vetorial. Se eu fosse só somar o campo A e o campo B, eu não teria o mesmo resultado, ó, isso aqui me daria 900 mil, tá? E eu não tenho nem 800, tá? Tenho 780 mil. As linhas de força de duas cargas de sinais contrários. Então, aqui eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa. O que eu tenho que lembrar é que a carga positiva está gerando um campo de afastamento, então todas as linhas estão se afastando dessa carga positiva. E aqui eu tenho uma carga negativa que está gerando um campo de aproximação. Então, as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa. Assim fica todas as linhas de campo, tá? Todas as linhas de força vão sair da carga positiva e entrar na negativa. Aqui eu não tenho a continuação, mas se eu tivesse, ó, todas elas estariam saindo da positiva e entrando na negativa, tá? As linhas de força de duas cargas negativas, elas são duas cargas que têm campo de aproximação. Então, as duas cargas, as linhas de força estão se aproximando dessa carga, tá? Então, aqui no meio eu tenho um campo elétrico nulo, tá? Então, entre as duas cargas de mesmo sinal, no meio, aqui no centro, eu tenho um campo elétrico nulo. Aqui eu tenho duas cargas positivas, as duas estão se afastando da carga, as linhas de força. De novo, aqui no centro eu vou ter um campo elétrico nulo, certo? Então, qual seria a resposta aqui desse exemplo, tá? Aqui desse exemplo, então, eu teria, ó, ela tá adaptada essa questão. A figura a seguir representa as linhas de força do campo elétrico produzido por três cargas pontuais, todas com o mesmo módulo de Q. Os valores das cargas A, B e C são, respectivamente, o que a gente tem que lembrar, então? A carga QA, então, ó, tá entrando as linhas, então eu sei que quando tá se aproximando da carga, essa carga aqui só pode ser negativa. A carga B aqui, ó,
estão saindo da carga B, então eu sei que essa aqui só pode ser uma carga positiva, e aqui na C estão entrando na carga C, tá? Então, está entrando, está se aproximando, então essa aqui só pode ser uma negativa. Então, negativa é a A, positiva é a B, negativa é a C, então eu só posso ter a letra D. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer exercícios, em seguida eu vou passar a lista para vocês de exercícios, depois a gente faz mais exercícios sobre isso.